Na videoaula de hoje, nós vamos continuar o desenvolvimento do aplicativo de turismo, agora focando nas funções da aba 2. A aba 2, ela terá conteúdos de praias. E dentro, para nós listarmos as praias do Espírito Santo, algumas das praias, nós vamos utilizar uma lista. Então, aqui em WeComponents, procure por list. E aqui do lado esquerdo, nós temos o Ion List. Tem vários tipos de listas, tá vendo que nós podemos inserir, além de vários tipos de texto, nós podemos inserir thumbnails. Tem algumas listas, é que ela não está mostrando, algumas listas em que nós podemos clicar e arrastar para o lado, em que aparecem opções. É esse tipo de lista que nós vamos utilizar. Então, nós vamos utilizar essa lista de List of Sliding Items. Então, você pode copiar esse conteúdo, que nós vamos ver como que ele funciona. Copia e vamos testar lá e vamos fazer algumas alterações. Então, dentro de tabs 2, tab2.page.html. Vamos alterar aqui antes a cor da nossa barra, assim como nós vamos colocar cores diferentes só para a gente fazer testes, tá? E aqui dentro de cor, você pode procurar outra cor lá na documentação do Ionic. Coloque como cor terciária, cor, essa é a cor, e vamos colocar aqui o título para praias. Dentro do conteúdo, pode excluir tudo e colhe aquele código que nós copiamos para a gente ver aqui o resultado, para nós vermos o teste. Esse é o resultado da alteração tanto da barra de tarefas como aqui também da lista com ícones. Então, se eu clicar em cima de algum item, no caso aqui para a direita, eu tenho a opção, que eu clicar ele vai executar alguma função. Nós vamos então alterar esses itens para as nossas necessidades, para apresentar aqui uma lista de praias do Espírito Santo. Vamos fazer então aqui algumas alterações. Pode remover esse último Ion Sliding aqui, que nós só vamos alterar um. Nós vamos utilizar aqui no label Praia dos Padres. E aqui perceba que aqui não foi mostrado os thumbnails, que é aquelas imagens pequenas que ficam do lado esquerdo ou do lado direito. Nós podemos utilizá-los também. Aqui na documentação, deixa eu ver se nós temos o thumbnail. Aqui não tem nenhum exemplo que apresenta, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui dentro de Ion Sliding, nós vamos colocar dentro do Ion Item o componente Ion Thumbnail. E aí o slot dele eu vou definir para ser no início, quer dizer, essa imagem pequena ela vai aparecer no início, Start. E aqui dentro do Ion Thumbnail, no caso a gente quer que apareça uma imagem, nós vamos colocar aqui então IMG. E vamos colocar o caminho dessa imagem. No outro exemplo, nós mostramos como a gente pega uma imagem local. Agora vamos pegar então uma imagem da internet. Vou procurar aqui então Praia dos Padres, no Espírito Santo. Vou pegar aqui uma imagem bonita. Olha que bonita essas praias. Vou pegar essa daqui. Vou copiar o endereço do link. E aqui dentro do SRC, eu vou colar então esse link, tá? Que é o endereço. Salva e vamos ver o resultado. Perceba que deu um erro. Isso é muito interessante porque você vê que o desenvolvimento não é algo simples. Na verdade, pode ocorrer erros, então a gente vai corrigindo esses erros. Isso ocorreu porque quando eu copiei, na verdade, a imagem, eu copiei o endereço do link. Eu deveria ter copiado o endereço da imagem. Vou copiar o endereço da imagem, vou atualizar aqui, então, no caminho da imagem. Salvei e vamos ver agora o resultado. Agora sim funcionou. Voltando aqui no código, dentro de Ion Label, nós vamos adicionar mais algumas informações, na verdade. Ó. Dentro desse Ion Label, vamos colocar aqui um Ion Text. Esse Ion Text, vamos definir a cor dele para a cor primária, que é a cor azul, que foi definida. Cor azul. Dentro, então, vamos colocar agora, então, essa Praia dos Padres ali dentro, mas antes disso, eu vou colocar aqui o nível de título H2. Perceba que as tags que nós utilizamos em página HTML, elas também funcionam aqui. Então, eu vou copiar essa Praia dos Padres
Vou colocar aqui dentro desse nível de título 2, ok? Vamos colocar aqui depois do ion text um parágrafo, então eu vou utilizar o P. E aqui dentro eu vou colocar Guarapari, só para a gente entender que Praia dos Padres faz parte do município de Guarapari. E depois desse Ion Label, nós vamos colocar também uma nota, que nós podemos colocar algumas informações pequenas, importantes, só para a gente mostrar se isso é para o sul ou se é, por exemplo, para o norte do estado. Então, aqui dentro de Ion Note, vamos colocar, no final, eu posso colocar a opção Slot End. Aqui dentro, então, eu vou colocar aqui Guarapari, está no sul do estado. Vamos ver o resultado. Então, aqui nós temos Praia dos Padres, que é como se fosse um título desse item, uma informação, um subtítulo, uma nota aqui que nós colocamos, se é sul, você pode colocar outras informações, aqui uma imagem pequena dessa praia, ok? Então, assim, eu não estou detalhando todos esses componentes, porque não tem tempo, mas você pode acessar a documentação, ver todas as opções desses componentes. Vamos fazer então agora uma alteração de forma que quando nós cliquemos nesse Ion Item Slide, do lado direito apareça duas opções com nomes e ícones diferentes. Então aqui dentro do Ion Items Options Side Slide, perceba que eu posso colocar opções, eu posso colocar dos dois lados. Só para mostrar para vocês, eu vou copiar esse item, Ion Item Options, vou colar aqui e o Side eu vou colocar Start. Só para mostrar para vocês. Agora, então, eu tenho opções do lado esquerdo e do lado direito. Você pode fazer isso, tá? Se for a sua necessidade. Voltando, então, aqui para o código, eu vou desfazer essa modificação. Nós queremos colocar, então, aqui dois botões. Ion Item Option. Coloquei duas vezes. Perceba que esse Ion Item Option são quantos botões irão aparecer dentro das várias opções. Esse clique é um binding disponível no framework Angular, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e ele vai chamar então essa função que teoricamente está definida dentro do arquivo TypeScript. Essa função ainda não existe, nós vamos criá-la, ok? Então, nesse caso, nós queremos chamar uma função chamada OpenSite. Vamos alterar então para OpenSite. Aqui dentro do Ion Item Option, vamos colocar um ícone. Ion Icon. O nome desse ícone será Information Círculo Outline, quer dizer que ele só tem a borda, ele não é todo preenchido. E aí vamos deixar então nesse caso, eu não vou querer colocar nenhum nome, colocar apenas o ícone. E aqui no ícone, a gente pode colocar também a opção slot, quer dizer, qual posição que esse ícone vai ter. Ele vai ser apenas o ícone, icon only. Ion Item Options, ok. Segunda opção, então, de clique, nós vamos chamar uma função chamada like. Por exemplo, para a gente poder curtir esta página. Função chamada like. Vamos colocar um ícone também. Vamos colocar o ícone Star Outline. Outline. Vamos salvar e ver o resultado. Esse é o resultado, eu coloquei o nome do segundo ícone incorreto, vamos alterar, é Star, de estrela. Star Outline. E aqui dentro desse Ion Item Option, o primeiro, vamos alterar a cor dele também para Color Danger, que é a cor vermelha. E agora sim, então, eu tenho um botão em que eu, por exemplo, posso acessar, clicar nesse botão para ver mais informações desse site. E nesse segundo botão, que tem uma estrela, a opção é para nós clicarmos, por exemplo, curtirmos essa página. Agora nós precisamos, então, trabalhar no arquivo de TypeScript, o arquivo do componente, para nós criarmos essas funções. Nós criamos essas funções dentro do arquivo tab2.page.ts, que contém a classe desse componente. Vamos criar aqui uma função, então, chamada OpenSite. Já vou criar a outra também, like, só para ele parar com aquele erro que ele está dando ali, like.
E aqui na OpenSite, nós vamos utilizar então o método window, acessar o objeto window.open, e vamos passar aqui a URL que será aberta. Aqui eu vou procurar então sobre Praia dos Padres em Guarapari. Vou pegar qualquer link aqui, vou pegar esse primeiro link, copiá-lo e colocar aqui então, para ele abrir esse link quando eu clicar naquele primeiro botão. Pode salvar e ver o resultado. Então, aqui, se eu clicar nesse primeiro botão, ele vai abrir aquele link que nós informamos para esta página. Mas olha só que ruim que ficaria, porque se você pensar, eu teria que criar uma função OpenSite para cada botão, porque a ideia é que nós tenhamos aqui outras listas de praias disponíveis. Então, o ideal é que, por exemplo, nós passemos esse link aqui como argumento. Então, eu vou copiar todo esse link aqui dentro de tab2.page.html, dentro do OpenSite, eu coloco esse link. Perdão, aqui tem que ficar como aspas simples para ele não ficar com esse erro. Ok, salvo. E agora sim, dentro de tab2.page.ts, eu coloco aqui uma URL que será recebida e eu coloco então essa URL para ser aberta, tá? Nós estamos fazendo salva, estamos fazendo dessa forma, por quê? Porque a ideia é que nós coloquemos ali outras links de praias e que essas praias então passem URL para que essa função abra. Se nós não fizermos dessa forma, eu teria que criar uma função para abrir o site para cada página. Pode ver o resultado. Então, se nós clicarmos, ele vai abrir em outra janela, que é o que nós queremos, o link que nós direcionamos. Agora, a ideia é que quando nós cliquemos no segundo botão de curtir, ele apresente para nós uma mensagem: obrigado por curtir. Vamos colocar essa mensagem dentro de um toast. Um toast é um componente que, quando eu clico em algum botão, ou seja, ou também por resultado de alguma função, ele apresente uma mensagem como se ela estivesse em cima da tela, né? Ela pode ser na parte de cima, na parte de baixo, ela tem um tempo de duração com alguma informação. Nós vamos então colocar essa mensagem dentro do toast. Aqui nós temos algumas opções, porque também eu posso colocar nesse toast algumas opções de botões também, mas nós vamos fazer um toast simples. Então, aqui tem uma função, eu vou copiar o conteúdo dessa função e vamos colocar então aqui dentro da nossa função like, que já foi criada. Vou colar aqui. Também é necessário que eu coloque essa função como assíncrona, porque ela pode demorar um tempo para ser executada. Ele também está apresentando um erro, porque esse objeto ToastController ele não foi criado. Eu vou copiar o nome desse objeto e vou injetá-lo dentro do método construtor. Então, eu vou defini-lo como público, o nome dele é ToastController e o tipo dele é de ToastController. Se eu clicar aqui, ele já vai importar lá em cima esse componente. Então, ele importou o componente, injetei aqui dentro do método construtor, e aqui nós temos essa função assíncrona like, que eu defino uma constante chamada toast, em que ela vai esperar o resultado sendo executado em cima desse controller, em que cria um toast com alguma mensagem. Vamos definir aqui mensagem: obrigada por curtir. Vamos deixar então com uma duração de 2 segundos mesmo. Pode salvar e vamos ver então agora o resultado. Agora, se eu clicar então em curtir, ele apresenta essa mensagem de 2 segundos na tela. O objetivo é que sejam inseridos outros itens. Aqui eu inseri mais um item, mas você pode inserir outros itens aqui do Espírito Santo, de outras praias para você conhecer, ou inserir aí da sua comunidade onde você vive, ok? Então, é isso que eu queria apresentar na aula de hoje. Nós nos vemos na próxima aula, em que nós vamos continuar o desenvolvimento da aba 3.